Você conhece esse bichinho aí? Uma dica, seu nome não faz ligação com o que ele realmente é, nem de onde ele veio. Ainda não adivinhou? Nós estamos falando do porquinho da Índia. Apesar de ser chamado de porquinho da Índia, esse animal não se configura nem dentro da categoria dos suínos, nem de bichos que vieram da Índia. O Rômulo Castro é veterinário da única clínica que atende esse tipo de animal em Juiz de Fora e conta pra gente a verdadeira história por trás dessa criatura dócil. O porquinho da Índia, ele tem esse nome, né? Ele foi designado de porquinho da Índia porque na época de colonização dos espanhóis, né, os espanhóis, com aquele intuito de chegar na Índia, né, e acabou chegando aqui na América Central. Então, chegando na América Central, ele deparou com esses pequenos roedores que serviam de iguarias para os habitantes, né? E ele viu alguns deles assim, bastante dócil, se aproximou dele, fez amizade com eles, né? E na época que eles retornaram à sua cidade natal, né, retornaram para a Espanha, levaram esse porquinho, né, levaram esse roedor, e como ele achou que estivesse na Índia, falou assim, eu trouxe um porquinho lá da Índia. Então aí veio esse nome, porquinho da Índia. Com a domesticação dos porquinhos da Índia, o animal ficou conhecido e passou a ser muito procurado. Por isso, hoje em dia, nas lojas de pets, já existem vendedores especializados no assunto, como é o caso da Dayana da Silva. Quais são os cuidados que a pessoa que adquire um porquinho da Índia tem que ter? Tem que ter a alimentação correta, que a gente indica que é a comida para coelho, né? E tem a mistura deles também, que tem girassol, comida para coelho, milho, essas coisas. Dá comida todos os dias, não precisa de dar banho, porque pode morrer, não dá alface, porque dá diarreia, pode morrer. Tem que ser esses cuidados mais básicos, tá? E tem que ter o local próprio para ele. Não pode ficar num lugar muito pequeno, porque não é apropriado, não. Uma coisa que todo mundo confunde muito é o hamster e o porquinho da Índia. Qual que é a diferença entre esses dois animais? O hamster fica menor, né? E o porquinho da Índia fica maior. E o hamster tem gaiola diferente, que é gaiola menor, e o porquinho da Índia é gaiola tipo de coelho, né? Porque ele rói mais do que o hamster. Todos os dois estão na mesma classe, todos os dois são roedores, né? A diferença deles estão assim, eles comem basicamente, vamos dizer assim, um alimento bem parecido, mas a diferença deles basicamente é o tamanho. Apesar de ser um animal que não necessita de muitos cuidados, os porquinhos da Índia ainda visitam o veterinário. Rômulo fala do principal fator que os leva ao especialista. Primeira coisa é a má oclusão. Por que a má oclusão? A má oclusão é os dentinhos dele nascerem tortos, né? Nascerem tortos. O porquê? Por que disso? Geralmente é por causa de alimentação, uma alimentação errônea, porque o proprietário muitas vezes dão coisa muito macia para ele comer. Então dão coisa muito macia para ele comer e ele não tem aquele desgaste dentário. Os dentes deles, eles têm um crescimento contínuo, então eles tem que estar sempre, por causa disso que vem a palavra roedor, porque rói toda hora, então ele tem necessidade de gastar essas pontas de dente, porque se não gastar essas pontas de dente, elas crescem indefinidamente. Dócil e pouco barulhento, o porquinho da Índia é indicado como animal de estimação para qualquer faixa etária. Por isso foi escolhido para protagonizar uma série infantil chamada Super Fofos, que atualmente passa na TV Cultura. No desenho, Lini é um porquinho da Índia e o personagem principal. Como que funciona a reprodução dos porquinhos da Índia? Eles são muito floríferos, né? Eles com 6 meses de idade, eles já entram em reprodução. A reprodução deles, geralmente, né, eles parem aí na faixa de 4 a 6 animais, né? E logo depois do nascimento deles, né, depois do desmame, já vem outro ciclo estral da fêmea e que fica apta para copular e reproduzir nova geração. Engana-se quem acha que o porquinho da Índia é somente iguaria ou bicho de estimação. Hoje em dia ele é um dos grandes aliados da ciência, sendo um dos animais mais utilizados nos experimentos científicos. Um animal que atinge no máximo 25 centímetros, tendo a raça de pelos curtos e a de pelos longos, com uma alimentação regida por capim e legumes.
um bichinho com inúmeras qualidades.